Olá, gente. Meu nome é Flauber, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Campina Grande e vou conversar com vocês hoje sobre a doença do refluxo gastroesofágico, ou comumente conhecida como DRGE. A DRGE ela é muito comum tanto no ambiente primário quanto no ambiente da atenção secundária, ou seja, nos postos de saúde ou nas clínicas de especialidades. E é por isso que a gente tem que saber identificar e pelo menos iniciar o tratamento desses pacientes, porque sem isso a gente vai deixar muitos dos nossos pacientes à mão. E aí tem duas definições do que seria essa doença do refluxo gastroesofágico, certo? Uma apresentada pelo slide da professora e uma apresentada pelo terceiro Consenso Brasileiro de Doenças do Refluxo Gastroesofágico. Porém, eu não vou lê-las aqui porque seria inútil. Eu vou tentar explicar conforme o que eu entendi dessa definição. Basicamente, o nome doença do refluxo gastroesofágico, ele é bem sugestivo do que é essa doença. É o que? É o refluxo de quê? Do conteúdo gástrico, ou seja, do conteúdo do estômago para o esôfago. Então, basicamente, a gente vai falar que é a saída, né, do conteúdo que deveria estar no estômago para o esôfago. E essa volta, né, do conteúdo, como a gente está até vendo aqui nessa imagem, essa volta de conteúdo vai gerar agressão no esôfago. E essa agressão vai gerar os sintomas, né? Os sintomas que a gente mais conhece, que é a azia e a regurgitação. Mas não só apenas eles, também sintomas que não são necessariamente provocados por lesão no esôfago, como por exemplo os sintomas relacionados ao pigarro, a broncoaspiração, a asma, que todos esses são sintomas extraesofágicos, mas que a gente sabe que a causa ela está também nesse refluxo de conteúdo para o estômago, desde que seja ou por agressão direta, por exemplo, com esse conteúdo vindo até a laringe, provocando lesão também, né, porque é um conteúdo mais ácido, quanto por ele ir para o pulmão e provocar uma broncoaspiração que vai gerar alguns sintomas bem semelhantes a outras doenças, ou até gerar outras doenças, como pneumonia, asma e demais. Então a gente tem que entender que a doença do refluxo não é simplesmente aquela azia que a gente vai tratar e que pronto. Não, a gente tem que entender que os casos crônicos da doença, elas podem se evoluir para situações clínicas mais graves e a gente tem que saber também manejar essas outras situações clínicas. Sobre a epidemiologia, né? No Brasil aconteceu um dos maiores estudos já feitos que tentaram identificar a quantidade de pessoas que tinham doença do refluxo entre todos os brasileiros. E daí esse estudo, né, pegou 14 mil pessoas de todo o Brasil, de cerca de 22 cidades de regiões diferentes, ou seja, de pessoas de cidades que eram do sul e de cidades que eram lá do norte. E daí, quando eles fizeram esse levantamento, eles identificaram que 12% da população urbana, ou seja, da população que morava na cidade, tinha manifestações típicas da doença. E quais são as manifestações típicas? Uma azia, que é geralmente falada como queimação, e a regurgitação, que é falando como se a comida estivesse voltando para a boca. Todos esses dois sintomas são considerados sintomas típicos e eles estão presentes em 12% da população brasileira, de acordo com esse estudo. Ou seja, é uma quantidade muito gigante. Não quer dizer que que essas pessoas têm doença do refluxo só por terem manifestações típicas. Não. Quer dizer que elas podem sim ter uma doença do refluxo por causa das manifestações típicas. E se a gente pegasse essa população e pensasse que tem muitos casos de doenças do refluxo que não são manifestações típicas, mas que são manifestações atípicas também, e juntar as típicas com as atípicas, a gente pode chegar até a 20% da população brasileira que pode ter doença do refluxo gastroesofágico. Então, assim, é uma quantidade absurda, né, de pessoas que podem ter essa doença. E a gente percebe esse espelho nos nossos ambulatórios, porque qualquer ambulatório que você for de pneumo, de gastro, de cardio, você vai ver que a pessoa ela tem essa comorbidade junta, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Tem muito disso. E, basicamente, o que seria essa doença do refluxo gastroesofágico? Além de tudo aquilo que eu já falei, do refluxo do estômago,
ela não é uma doença que existe uma cura. Então, se você tem essa doença, você vai ter ela para praticamente o resto da vida. Então, a gente chama ela de uma enfermidade crônica, que tem muitos e muitos casos de reincidivas. Então, se você já teve um momento, se você já tratou, é muito provável que depois você tenha novamente um caso daquela mesma situação, certo? E se você não tratar, você vai poder gerar complicações maiores. E a maior preocupação com essa doença é porque ela prejudica muito a qualidade de vida das pessoas. As pessoas podem ter perda da qualidade do sono, as pessoas podem se abdicar do trabalho, as pessoas podem atrapalhar suas relações do dia a dia, e além de todo o estresse que essa doença gera. Principalmente assim, quando a gente fala de distúrbio do sono relacionado, é muito interessante que esses pacientes eles tendem a acordar de noite sentindo uma sensação de sufoco, como se tivesse algo fechando a garganta. E em casos, hoje em dia está sendo descrito que esses pacientes eles podem também ter a apneia do sono, que como a gente já deve imaginar, a apneia do sono é por causa de uma obstrução das vias aéreas e que seria semelhante ao que esses pacientes eles têm, né, que geram esse momento deles acordarem dizendo que estão sufocados. Entendeu? Então, quando o paciente não acorda dizendo que está sufocado, ele tem apneia do sono. Entendeu? Então, a gente tem que analisar também a qualidade de vida desse paciente e, importantíssimo, analisar a qualidade do sono. Aí aqui tem outras condições também, como comprometimento da vida financeira, porque como eu falei, é uma doença crônica, então a pessoa vai estar sempre tendo recidiva e vai estar sempre tendo que gastar com consultas médicas, com medicações, além de muitas e muitas vezes estar tendo que se abster do trabalho, que é o chamado de abstentismo, para ir para essas consultas, para se tratar, porque está numa crise. Então assim, a gente tem que se preocupar também na qualidade de vida desse paciente. Qual a explicação para essa doença, né? A explicação já foi um pouco inserida, mas a gente precisa entender que tem 3 pessoas que participam. O esôfago e o estômago, que a gente já sabe, e esse novinho aqui, chamado de transição esôfago-gástrica. A transição esôfago-gástrica, como o próprio nome está falando, é esse espaçozinho aqui, ó, que está dividindo o esôfago do estômago. Esse espaço ele é muito importante, porque é justamente um erro nele, né, na maioria dos casos de refluxo, o problema está nele, que vai fazer, né, com que ele fique frágil, fraco, e aí o conteúdo consiga voltar. Mas você vai ver que nem é só nele o problema. E aí, a gente tem fatores, né, mecanismos no nosso corpo que são contra o refluxo, certo? E aí existem mecanismos anatômicos e existem os mecanismos fisiológicos. Os mecanismos anatômicos, como a gente vai induzir a pensar, eles são mais fáceis de você ver e você imaginar o que seria. Primeiro, o pinçamento do diafragma cural direito e anel diafragmático. O que acontece? Vou descer aqui embaixo para vocês verem essa imagem aqui do lado. Olha nessa imagem, a gente tem aqui a transição esofágico-gástrica e você está vendo que tem esse músculo aqui. Isso daqui são os pilares do diafragma. Esse músculo ele também faz parte, né, e auxilia nessa dificuldade do conteúdo do estômago refluir de volta. E como vocês sabem, o diafragma ele é todo esse músculo aqui, ó, todo esse músculo que aqui em cima está os pulmões, ele fica aqui abaixo dos pulmões. E o esôfago, para chegar na parede abdominal, tem que passar bem no centro do diafragma. E daí, quando ele passa, ele gera esse pilar aqui, que é o pilar direito e o pilar esquerdo, esse aqui que está mais por trás, e juntos eles conseguem meio que dar uma apertadinha ali e auxiliar, né, na dificultação desse conteúdo do estômago voltar. Então, a gente também tem que pensar, nos casos dos pacientes que têm refluxo, na causa diafragmática. Então, se o paciente tem uma insuficiência diafragmática, se ele tem algum problema no diafragma, se ele tem, por exemplo, uma lesão na costela, né, onde o diafragma se insere, a gente tem que pensar também que isso pode gerar uma doença do refluxo gastroesofágico.
Outra coisa, o ângulo agudo de entrada do esôfago no estômago. Como assim um ângulo agudo? Observem aqui, ó. A entrada do esôfago no estômago, ela não é completamente reta. Vocês estão vendo que tem, ó, essa curvinha aqui, ó. Então isso gera uma dificuldade para a alimentação conseguir passar direto, né? Se fosse reto, se fosse literalmente como fosse um saco aqui e estivesse só jogando do esôfago para dentro do estômago, a gente não teria essa dificuldade. Então esse ângulo aqui, ó, menor que 90, tá vendo? Menor que 90 a gente chama de ângulo agudo de entrada do esôfago no estômago. Ele também auxilia como fator anatômico. O ligamento freno-esofágico, como o próprio nome já diz, freno é do músculo diafragmático, freno, tudo que tiver freno é diafragma, e esofágico é o esôfago, ou seja, existe um ligamento aqui entre o diafragma e o esôfago, que não é nessa região mais anterior, é na região mais lateral aqui, ó, por trás, e ele faz parte também, e por segurar o esôfago, meio que segurar o esôfago na sua posição normal, auxilia nesse mecanismo anti-refluxo. E por último, a roseta de mucosa gástrica, né? Que é essa, como vocês podem ver, a mucosa do estômago, ela é cheia desses pensamentos aqui. Então isso daqui também logo na entrada acaba auxiliando, dificultando na verdade essa volta da comida. E os fatores fisiológicos, que são basicamente a pressão no esfíncter esofágico. Como vocês sabem, aqui é um esfíncter. Então, o que é um esfíncter? É tipo o esfíncter, a gente fala muito, né? O esfíncter do ânus. Se o esfíncter do ânus ele não estiver trabalhando bem, se ele estiver insuficiente, não vai conseguir reter ali o conteúdo dentro do reto e vai acabar sendo o que? Vazado. É o que a gente pensa aqui também. Se aqui tem um esfíncter, se ele não está funcionando bem, se ele não está muito forte, se o tônus dele não está muito bom, a pressão nele vai diminuir. E aí a gente tem que o normal é de estar entre 12, 15 até 30, né? O slide da professora está entre 15 e 30, mas aí o Medcel fala de 12 a 30. Então a gente tem que ter essa noção de que é nessa faixa aí. E quando a gente tem uma doença do refluxo gastroesofágico, geralmente essa pressão no esfíncter vai diminuir para 10 ou 6, né? 10 é o que estava no slide da professora, 6 é o que tinha no Medcel. Mas a gente tem que ter uma noção que vai ser nessa faixa, de 10 para 6. A pressão vai ter caído, né? Além disso, pensa que essa partezinha aqui, ó, do esôfago, só essa partezinha aqui pequenininha que está esverdeada, ela já está na cavidade abdominal, certo? O que está daqui para cima do esôfago está na cavidade torácica. Agora vamos pensar. A cavidade torácica ela não tem uma pressão tão alta, né? A pressão na cavidade torácica ela é mais baixa. Já na cavidade abdominal a pressão é mais alta, entendeu? Então o que acontece? Essa pressão mais alta na cavidade abdominal faz com que essa porçãozinha aqui do esôfago na cavidade abdominal ela tenda a se colabar, não é? Porque a pressão é mais alta na cavidade e aí tende a empurrar o esôfago contra, né, a parede, né, do abdômen. E daí ele tende a estar colabado. Então, pense comigo, se não houver essa partezinha aqui do esôfago mais dentro da cavidade abdominal, provavelmente a gente vai ter um problema, que depois vai dar para entender. E aqui a gente também tem passei direto, desculpa. Aqui, ó, em cima, segmento exposto à pressão abdominal positiva, né, que geralmente são 2 centímetros, isso aqui mede 2 centímetros, que é justamente a parte que é submetida a essa pressão positiva da cavidade abdominal. Depois a gente tem o clareamento esofágico. Clareamento significa limpeza. Então, clareamento esofágico é a limpeza do esôfago, que geralmente é dada pela saliva. A resistência epitelial provocada pela camada de muco e mais íons bicarbonato. A gente sabe que o esôfago ele tem uma camadinha de muco, né? E nessa camada de muco não existe só muco, só proteínas de mucoides, também existe íons bicarbonato,
que, como a gente sabe, o bicarbonato ele é uma substância mais básica. Então, quando esse conteúdo ácido do estômago volta, tende a ter uma resistência ali do esôfago, né, com esses íons bicarbonato, para deixar essa substância mais neutra, né? Então, a gente chama isso de resistência epitelial. E aí tem também os fatores gástricos fisiológicos que acabam protegendo. Por quê? Porque o estômago ele não é um órgão que demora muito para se esvaziar. Ele é um órgão que quando chegar a comida ali, a comida vai ser rapidamente processada e já vai para o duodeno. Só que acontece em casos, né, da pessoa estar com o intestino mais lento e daí isso aumentar a possibilidade desse alimento ficar mais tempo no estômago e, consequentemente, mais chance dele voltar, né? E é basicamente isso. Então, pensando ao contrário, já que a gente entendeu o fisiológico, né, o que é que existe para proteger, agora a gente pode pensar no que está errado e que vai causar a DRGE. Uma depuração ácida esofágica insuficiente, então se o esôfago não está conseguindo se proteger contra o ácido do estômago e também se ele não está conseguindo se limpar com a saliva, né, se proteger com o bicarbonato, se limpar com a saliva, consequentemente a gente vai ter um problema. O defeito da resistência epitelial, que eu já citei, né, que são os mucos junto com os mecanismos celulares. Esses mecanismos celulares são de produção de íons de bicarbonato e outras coisas a mais. A agressividade da natureza do material refluído, ou seja, se esse material do estômago, quanto mais ácido ele for, mais vai provocar lesão, agressividade. Então, é comum que a gente tenha ácido, né? O HCl no estômago. É comum a gente ter pepsina. Ácidos biliares já não é algo tão comum de existir. Só existe realmente quando a gente tem uns problemas específicos, né? Mas se houver, também vai gerar um aumento, né, dessa agressão. E a gente tem também o relaxamento transitório ou hipotensão do esfíncter esofágico inferior, que é uma causa também, porque como a gente sabe, né, isso aqui é um esfíncter. Então, se ele relaxar, é mais provável que essa comida aqui ela acabe voltando para o esôfago. E existe também a dificuldade no esvaziamento do estômago pelo aumento da pressão abdominal, que há nos casos da obesidade. O que acontece? Como eu falei, o abdômen ele já fisiologicamente tem uma pressão positiva, né, por causa das vísceras, por causa, né, dos músculos que existem nessa região. E aí essa pressão positiva, quando ela é aumentada demais, como é no caso de obesidade, né, porque tem mais conteúdo ali em cima e isso vai gerar mais pressão positiva, vai acabar deixando essa região aqui mais colabada, a região do duodeno, e aí vai dificultar mais a saída do líquido da comida, né, do estômago para o duodeno. E como a gente sabe que aqui na região torácica tem uma pressão negativa, o que é que vai acontecer? É mais vantajoso dele voltar para o estômago, voltar para o esôfago, do que realmente ir para o duodeno, já que aqui vai estar mais positivo, né? Porque aqui vai estar todo aquele conteúdo de gordura e tal, sabe? E aí existe um dado já feito que em 60 a 70% dos pacientes com DRGE, a causa está nas alterações do esfíncter esofágico inferior. Ou seja, nisso daqui, no relaxamento transitório ou na hipotensão do esfíncter esofágico inferior. Essa daqui é a principal causa de DRGE, certo? Entre todas essas, essa daqui é a principal causa. E quais são os fatores que predispõem alguém a ter a doença do refluxo gastroesofágico? Algumas dessas vocês vão ver que eu até já falei, como por exemplo a obesidade, eu já expliquei o motivo, né, porque é aumento da pressão abdominal. A gravidez é o mesmo motivo, aumento da pressão abdominal. A esclerose sistêmica progressiva, por quê? Porque além essa esclerose é o quê? É a perda da inervação. Aí perda da inervação de quem, Flávio? Dos músculos do corpo. É como se fosse uma esclerose lateral aminiotrófica, por exemplo. E aí você vai perder a inervação dos seus músculos. Consequentemente, você também vai perder do esfíncter esofágico inferior. E daí ele vai ficar hipotônico e vai gerar a doença do refluxo gastroesofágico. Se você ficou entubado por muito tempo com aquela sonda que passava
pelo seu esôfago até o seu estômago, né, que a gente chama de sonda nasogástrica, porque entra pelo nariz e vai até o estômago, gástrica, né, o nome gástrica relaciona a isso. A gente vai ter o quê? Um tubo sempre ali entrando no esfíncter esofágico inferior. Quando você tirou esse tubo, ele não vai estar mais acostumado sem o tubo, então ele vai ficar mais frouxinho. É tipo isso. E aí existem uns medicamentos muito, muito importantes da gente decorar, de verdade, porque às vezes os pacientes vão chegar para você no ambulatório com pressão alta e com doença de refluxo gastroesofágico. Aí você vai ver o quê? Que tem uma prescrição de bloqueador do canal de cálcio para ele. Isso é bom? Não é bom. Então a gente tem que ver se o paciente não está tomando, por exemplo, uma alodipina, porque geralmente eles estão tomando um bloqueador do canal de cálcio junto com o IECA ou com o BRA ou com o diurético que ele estiver tomando. E a gente tem que pensar o quê? Nos anticolinérgicos, que são usados geralmente em problemas neurológicos. É interessante ver. Os bloqueadores do canal de cálcio, a teofilina, o alendronato, os AINES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, muito, muito, muito importantes, porque a quantidade de uso, muita gente usa até de forma indiscriminada. Os estrógenos, né, também muito utilizados pelas mulheres. Os nitratos, os antidepressivos tricíclicos, os opioides, o diazepam, né, que é também muito utilizado, e os barbitúricos. Enfim, algumas medicações aqui que são muito neurológicas, né? Você vê aqui, ó, são medicações muito mais neurológicas e outras medicações, né, que são muito utilizadas nos nossos dias, como o bloqueador do canal de cálcio e os AINES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. E aí outra coisa muito importante, né, que é um fator predisponente, são as hérnias de hiato. E agora eu vou falar das hérnias de hiato, mas já fica aqui de spoiler que a hérnia de hiato mais importante é a de deslizamento. E aí existem 3 tipos de hérnias de hiato. Existe a hérnia de hiato tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Não, na verdade aqui nessa imagem só tem a tipo 1 aqui no meio e a tipo 2 aqui no lado direito. Não tem a tipo 3 não. A tipo 3 basicamente é a união de 1 com 2. Então aqui não tem a imagem da tipo 3. Aqui é o esôfago normal, que a gente vê o esôfago com a sua porção torácica, ele tem a sua porção abdominal e aí vem o estômago. E aí aqui tem o diafragma, que o diafragma junto com o esfíncter do esôfago vai fazer, né, com aquele fator anatômico ali protegendo para que não haja, né, o refluxo do conteúdo gástrico. E o que acontece? Na hérnia do tipo 1, que a gente chama de hérnia de deslizamento, pensa aí, deslizamento. O que acontece é que realmente essa porção aqui, ó, que era do esôfago abdominal, né, que a gente falou que era em média 2 centímetros, ela desliza e volta para a cavidade torácica, sabe? Então, o que acontece? Se vai acabar levando essa parte aqui do esôfago da cavidade abdominal para a cavidade torácica, ó, como a gente vê aqui nessa imagem, por exemplo, ó, tá vendo que aqui tem um esôfago, aqui eu tenho a porção do estômago que subiu para a cavidade torácica, olha aqui, ó, a porção do estômago que subiu para a cavidade torácica, isso aqui ainda é estômago, tá vendo que agora o local que estaria o esfíncter esofágico superior, ele não está no lugar que ele deveria estar, que era aqui do lado do diafragma, ele está bem aqui, ó. Ele está aqui em cima. Então, o que é que isso faz? Lembra aqueles fatores protetores anatômicos e tal? Pense que agora o diafragma não vai estar mais ajudando, porque o diafragma era importante, né? Aqueles pilares do diafragma que eu falei, ó. Esses pilares aqui do diafragma, eles não vão estar mais ajudando. O que acontece também? Que aquela pressão positiva que ajudava a colabar o esôfago, aqui a parte abdominal do esôfago, não vai estar mais ajudando, ela vai estar, na verdade, colaborando com o refluxo. Porque como essa parte aqui não está mais sendo colabada, quem é que vai estar sobre a pressão abdominal positiva? O estômago. E daí o estômago sendo empurrado pela pressão abdominal positiva, vai proporcionar mais propensão real da comida refluir para cá para o esôfago, né? Como aqui nessa imagem. Essa imagem aqui não é de hérnia, né? Essa imagem aqui não é de hérnia, mas aqui é de hérnia e aí a gente pode pensar as alterações em cima dessa imagem, como é que seria. E aí, isso claramente aqui pela própria anatomia a gente já tende a induzir que vai ser mais fácil do conteúdo que tiver aqui no esôfago
voltar para cá para o estômago do que o conteúdo que estava aqui abaixo do diafragma, com o esfíncter aqui mais embaixo, sendo colabado também pela pressão abdominal positiva. Enfim, agora imagine, aqui do lado tem uma radiografia, sabe? A gente não chama de radiografia, aqui a gente vai chamar desse exame aqui, ó. Tô descendo aqui embaixo, para dar para ver já o nome. O exame de... Opa, passei direto. Aqui, ó. Cintilografia. E aí a gente usa o contraste, né? Esse contraste geralmente é com bário. E aí a gente consegue dar ao paciente, né, essa solução, ele bebe e a gente faz o raio-x. E aí essa região aqui, ó, mais esbranquiçada, que é geralmente onde está o líquido, né, com bário, seria como a gente veria. E aí olha como é que tá aqui, ó, essa porção aqui bem coisada. Enfim. E aí a definição é a hérnia hiatal do tipo 1 de deslizamento, também chamada de axial, é quando a gente tem a linha Z acima do diafragma. Aí tu pergunta, meu Deus, o que é essa linha Z? Essa linha Z, basicamente, é essa transição aqui de cores. Ó, tá vendo que aqui tá rosa, clarinho, aqui tá um rosa mais vermelho? Essa transição aqui, ó, isso aqui é a linha Z. Isso daqui dá para ver claramente na endoscopia digestiva alta. Eu vou até mostrar aqui a imagem. Olha aqui a imagem, tá vendo? Tá vendo que tem uma linha aqui, ó, que divide essa porção mais clara dessa porção mais escura? Isso daqui não é lesão, não. Isso daqui não é erosão, não. Ferida, não. Isso daqui já é epitélio do estômago, certo? E essa linhazinha aqui, que você tá vendo, é justamente a linha Z. A linha que faz a transferência do esôfago, tudo que tá aqui para cima é esôfago, daqui para cima é esôfago, né? Essa partinha mais clara. E essa parte aqui mais escura, mais vermelha, é justamente já uma parte do estômago. Isso aqui claramente é uma hérnia, certo? E essa hérnia, gente, ela não geralmente está presente nos pacientes que têm refluxo, mas ela não fica presente sempre, não. E aí essa hérnia do tipo 2, né, paraesofágica também chamada, ou de rolamento, é quando a gente não vai ter a volta do esfíncter esofágico. O esfíncter esofágico ele continua na cavidade abdominal. Ele continua, o esôfago continua na cavidade abdominal. O que acontece é que o fundo do estômago ele vai passar pelo buraquinho do diafragma. Então, tá vendo essa região aqui, ó? Essa região aqui do fundo do estômago, né? Essa parte aqui mais superior, ela vai entrar por esse buraco aqui e vai ficar aqui para dentro da cavidade torácica. Mas essa parte aqui do esôfago, ela continua aqui para dentro. Então, tem-se a dizer que essa hérnia do tipo 2, por ter, né, como é o nome? O esfíncter na cavidade abdominal, então ele vai estar tendo aquela pressão positiva sobre o esôfago, facilitando o colabamento. Por ele estar no local dele correto, a gente não relaciona muito essa hérnia do tipo 2 a refluxo gastroesofágico, certo? A Metzel diz que sim, né? Mas o slide da professora diz que não, né? E a gente vai perceber o quê? Que nesse caso aqui, da hérnia tipo 1, a linha Z estava acima do diafragma, né? Então a linha Z estava aqui. Aqui está o diafragma, a linha Z estava aqui, acima do diafragma, já aqui na cavidade torácica. No caso do rolamento, não. A linha Z vai continuar dentro da cavidade abdominal, abaixo do diafragma. Porém, o fundo do estômago ele vai subir para aqui, para essa região torácica, certo? Aqui fala que está normal, então não associa a DRGE. E aqui a hernia hiatal mista, que é quando o meu filho está sugando ali. A cavidade torácica está sugando o fundo do estômago e também o esôfago. E aí junta as duas hérnias. A de rolamento, que é quando sai o fundo do estômago, e também a de deslizamento, que é quando sai o esôfago para a cavidade torácica. Certo? Agora vamos passar para o diagnóstico dessa doença. E vocês vão ver que o diagnóstico é bem semelhante ao que a gente já viu. Primeiro, a gente tem que dividir em sintomas.
típicos e sintomas atípicos. Os sintomas típicos geralmente eles são piorados em situações como deitar e se alimentar com algumas comidas que já geravam o sintoma para o paciente. Então, café, cuscuz, coisas do tipo. Mas é interessante a gente ter noção que não é o mesmo alimento para todo paciente. Às vezes vai ter o paciente que vai falar que com café piora, e às vezes vai ter paciente que diz, não, café não tem relação não, entendeu? Mas você tem que ter atenção de que esse sintoma de azia, ele vai melhorar quando você der o antiácido para o paciente. O antiácido não é um tratamento para doença do refluxo gastroesofágico, porque ele diminui o sintoma, né, momentâneo, mas ele não promove a proteção do estômago, né, para que o estômago não tenha novas recidivas, como é o caso dos IBPs, né, os IBPs fazem isso. Porém, ele é muito útil nos casos dos pacientes que têm sintomas muito fortes, né? A gente não pode deixar de lado um antiácido, certo? Então, a gente também vai poder indicar um antiácido para os pacientes para tratar essa pirose dele, que a gente chama de azia. Os pacientes vão chegar para a gente falando que é azia, que é uma queimação retroesternal, que pode vir até aqui a boca, sabe? Essa queimação pode vir até a boca. E geralmente está presente em quem? Em 50% dos pacientes, ou seja, na metade dos pacientes esse sintoma vai estar presente. O outro sintoma típico é a regurgitação, que é simplesmente quando o paciente vai dizer que ele sente que a comida volta. Ele sente que a comida está voltando, que está vindo até às vezes até a boca. Ele fala que às vezes ele sente a comida aqui, no estômago dele, que está entalado, só que ele já acabou de comer, já comeu há muito tempo e a comida está voltando. E a gente chama de regurgitação. Às vezes eles falam que sentem um gosto azedo na boca, que é justamente o conteúdo da comida que está voltando, como se fosse um vômito, só que é um vômito que não tem náusea, é um vômito que está voltando ali do nada, que principalmente vem quando ele deita. Então é bem importante pensar nisso, certo? E aí existem os sintomas atípicos, como o próprio nome já diz, ele é atípico, então ele não é tão comum assim quanto os típicos, certo? E aí existe dentro dos atípicos os esofágicos e os extraesofágicos, que eu acabei até dando uma introduzida naquela hora que eu falo da fisiologia, né, da definição da doença. Os esofágicos vão ser promovidos justamente pela lesão do esôfago pelo conteúdo que está refluxando ali, refluxando, esta é a palavra, que está voltando do estômago. E aí vai ser dois principais, a disfagia e a odinofagia. A disfagia é uma dificuldade de engolir e a disfagia já é um sintoma bem preocupante. A gente tem que fazer também o diagnóstico diferencial com uma provável lesão canceriana, uma neoplasia nesse paciente. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma disfagia, a gente tem que pedir diretamente uma endoscopia digestiva alta, porque esse paciente ele pode ter uma neoplasia. E a odinofagia, né, a gente também vai pedir endoscopia quando esse paciente tiver isso, mas seria a referição de dor quando o alimento está descendo. Quando ele engole, né, tudo bem, mas quando chega aqui no esôfago, ele diz que sente uma dor, e quando passa do esôfago, para. Quando cai no estômago. Aí se ele tiver gastrite, a dor continua, né? Mas em relação à doença do refluxo gastroesofágico, só é esperado que tenha dor enquanto o alimento esteja passando pelo esôfago, né? E as extraesofágicas. As extraesofágicas, como eu já falei, né? Elas são provocadas também pelo contato do fluxo. Não é uma coisa que passa uma explicação super complexa, não. É o mesmo fluido que volta do estômago, que às vezes ele vai parar nos lugares que não deveria parar. E aí existem duas teorias. A teoria do refluxo, né, que é essa que eu falei, que volta o conteúdo, né, e se esse conteúdo for parar, sei lá, no ouvido, vai gerar otite, se for parar nas vias aéreas, vai gerar asma, vai gerar uma pneumonia, se for parar na boca, vai, enfim, aí vai depender dos casos. Mas existem aqui duas teorias, né, a teoria do refluxo, que é essa, e a teoria do reflexo, que é bem interessante, porque essa teoria do reflexo fala que, de acordo com a origem embrionária, que a gente até sabe que é o sistema respiratório, ele surgiu do esofágico, e a gente sabe que é verdade, né? Toda aquela árvore respiratória, ela surgiu de um divertículo que saiu, né, da laringe.
E o que é que fala? Ele fala que quando o refluxo volta, que fica na região do esôfago, ele acaba estimulando alguns receptores que também estão presentes e têm correlação com a respiração, né, com o pulmão, e acaba gerando sintomas respiratórios, principalmente o de como é? Espasmo, broncoespasmo. Então essas vias elas tendem a ficar o quê? Mais fechadas. Então é aí que a gente vai ter, por exemplo, manifestações como a asma, certo? Pode ser uma das explicações para asma, para o que a gente tem como asma, né? E aqui, ó, broncoespasmos, tá vendo? E a gente também tem outros sintomas por reflexo de natureza vagal, né, vindo do esôfago, como uma tosse, um pigarro, né, e enfim. E aí a gente tem aqui as outras lesões, né, que eu falei, que era como por exemplo, o conteúdo do refluxo, ele volta, ele vai gerar uma lesão nessas regiões aqui mais da garganta. E aí, quais são os sintomas mais prevalentes? A tosse crônica. Paciente com refluxo mesmo, que tiver tosse crônica, pode pensar, não, se ele não for tabagista, se ele não tiver alguma pneumonia, se ele não tiver um sinal de infecção, se ele tiver o refluxo, você pode pensar, né, que é por causa do refluxo, principalmente se esse refluxo já for de longa data, certo? Temos também a laringite, a rouquidão, o pigarro, a otalgia, né, que é uma dor no ouvido, e a sensação de globos na garganta. Muito importante essa sensação de globos, porque muitos pacientes chegam dizendo que tem globos na garganta, que é uma sensação de peso, é como se tivesse uma coisa aqui impedindo a passagem da... Sabe, como se ele sentisse que está entalado toda hora. É isso. Como se tivesse uma bola na garganta. Tá entalado toda hora ele está entalado, certo? E a gente tem que ver também outros sintomas, né? Porque ele pode ter um problema na tireoide, ele pode ter, sei lá, um crescimento da tireoide, mas a gente vai ver nesse paciente com doença refluxo gastroesofágico, principalmente o globus sendo desencadeado por isso. Por sinal, eu peguei uma paciente uma vez que ela tinha globus, sabe? Mas o globus dela não era por causa da doença refluxo gastroesofágico, era por causa do aumento da tireoide, que ela tinha problema na tireoide, e daí isso gerou o aumento, né? E aí era um bócio, de acordo com ela, que ela não conseguia ver, então provavelmente era um bócio mergulhante que estava ali obstruindo, apertando, né, a traqueia no esôfago, e aí sentia essa pressão, muito doido, mas porém acontece, chega a acontecer. Dor não cardíaca, sinusites crônicas, desgaste esmalte dentário, aftas, alterações respiratórias como asmas, pneumonias recorrentes, broncoaspirações, que eu também já citei a explicação. A DRGE pode inferir na qualidade do sono, a gente já conversou sobre isso. E outros sintomas também que podem acontecer, que é interessante se perguntar ao paciente se ele tem hipersalivação, se ele tem soluço, se ele tem eructações e se ele tem anemia. E essa anemia aqui, a mais importante, é a anemia ferropriva, que é uma das manifestações de alarme, porque sim, tem manifestações de alarme. E quando você tiver essas manifestações de alarme, é importante você fazer uma pesquisa por uma endoscopia digestiva alta, porque você pode ter outra causa além do doença refluxo gastroesofágico, né? E aqui tem um resumo, né, das manifestações respiratórias e da tosse crônica, que você tem que excluir as outras causas, como por exemplo o fumo, câncer de pulmão e o uso de medicação de ECA, que tem muito que geralmente causa tosse crônica. A gente tem o que seria a tosse crônica, né? A definição de tosse crônica é uma tosse que já está há mais de 8 semanas, ou seja, 2 meses, em pacientes que são não fumantes. Então ele não fuma, mas ele está com tosse já há mais de 8 meses que não passa. E geralmente essa tosse ela é diurna, que aumenta quando ele está em posição ortostática, ou seja, quando ele está em posição deitada, essa tosse aumenta. E quando ele fala, essa tosse também tende a aumentar. Quando ele levanta da cama, a tosse aumenta, porque às vezes aumenta, né, o refluxo, a pressão abdominal que ele faz, e aí aumenta o refluxo durante a alimentação. Nossa, eu vi um paciente que tinha refluxo, que ele estava comendo cuscuz lá na rodoviária de Patos. Meu amigo, o homem não parava de tossir. Não parava de tossir, não parava de tossir, não parava de tossir. Era toda hora tossindo, 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 tossindo. Ele tem uma obesidade muito gigante. Eu não sei se tu conhece, mas ele fica lá na rodoviária de Patos. É tipo quando você
entra lá e tem tipo umas lojinhas. Aí ele é numa esquininha das coisas lá. Ele vende os pastel. Pastel muito bom, mas meu Deus, ele me deixou com muito medo, porque eu achei que ele tava com Covid e tanto ele tossir. Mas como eu percebi que ele só tava tossindo depois que ele começou a comer o cuscuz, eu fiquei mais tranquilo. Mas pelo amor de Deus. E aí tem os outros sintomas aqui que podem ocorrer. E aí, ó, ou coisas interessantes. Esses sintomas eles vão piorar com algumas comidas. E geralmente é por chocolate, café, refeição copiosa. Por quê? O que é uma refeição copiosa? É quando você come muito. E aí o estômago fica cheio. E aí, consideravelmente, se o estômago fica cheio, não é mais provável, né, de voltar o conteúdo. E aí é interessante falar que, tipo assim, se chegar um paciente pra você e dizer: meu Deus, eu sinto azia todo dia é uma azia, essa azia é muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. E chega outro paciente falando assim: não, eu tenho uma manifestação de azia hoje, uma manifestação de azia depois de 2 dias. Não indica que o caso do paciente que tem azia todo dia, não indica que ele tem um caso mais grave. Não pense assim. Você pode muito bem realizar uma endoscopia digestiva alta nesses dois pacientes e ver que no paciente que tem uma e depois de 2 dias tem outra, tem uma esofagite e tem lesão, enquanto que o outro não tem. Entendeu? Pode estar acontecendo. Então não pense que o sintoma vai definir a causa, a gravidade não, certo? E quando você tem uma doença de refluxo gastroesofágico que já está há muito tempo, você tem chance de gerar a principal complicação, que é a complicação que a gente tem mais medo, que é o esôfago de Barrett. E também adenocarcinomas, mas o esôfago de Barrett ele é mais comum do que o adenocarcinoma, então ele é mais preocupante. E aí chega nas manifestações de alarme, né, que eu já tinha falado que tinha as manifestações de alarme. E aí quais são? Paciente com mais de 40 anos, um paciente que tem dispepsia súbita e ele tem já mais que 60 anos, um paciente que tem disfagia, que tem odinofagia, anemia ferropriva, hemorragia digestiva alta, emagrecimento, anorexia, náusea ou vômito, com história familiar de câncer, familiar de primeiro grau, você já tem que pensar, né, que ele pode ter um outro problema mais grave, e como o esôfago de Barrett, por exemplo. Então você tem que realizar nesse paciente ou a endoscopia digestiva alta logo, certo? Sem pensar de outra forma, faz logo a endoscopia digestiva alta. E aí também tem os diagnósticos por exames, que a gente vai utilizar aqueles exames complementares para fazer esse diagnóstico. E aí existem os critérios de Roma que classificam a doença do refluxo gastroesofágico em diversas, com a doença do refluxo não erosiva, a doença do refluxo erosiva e a doença do refluxo complicada. Existe também nesses critérios de Roma essa daqui, ó, hipersensibilidade ao refluxo e pirose funcional, são duas diferentes. Porém, elas são menos descritas e elas só devem ser pensadas quando você vê essa, tentou tratar, não deu certo. Aí você vê que talvez a causa seja uma hipersensibilidade ou uma pirose funcional, né? Mas não é muito importante isso não. O mais importante é isso aqui. Saber se é não erosiva, saber se ela é erosiva ou saber se ela já é uma DR complicada, que é no caso do esôfago de Barrett, no adenocarcinoma e uma metaplasia ou qualquer coisa do tipo, entendeu? O exame físico nesses pacientes geralmente vão ser normais, né? Tipo, não vai ter alteração nenhuma. Mas os exames complementares às vezes são interessantes de fazer. Primeiro o radiológico, né? Que é aquela radiografia que eu falei. Pode ser a cintilografia, pode ser a radiografia, porque eles dois se complementam uns nos outros. Mas a cintilografia a gente usa mais na pediatria, enquanto que a radiologia mesmo com o bário, né, que a gente usa o bário para fazer, que a gente chama de esofagograma, né, que a gente consegue colocar o líquido e pela radiografia ver o formato, né, do esôfago, o formato do estômago, facilita o diagnóstico da hérnia, certo? Às vezes a gente pode até pegar o duodeno e ver outras coisas a mais. O exame padrão ouro aqui no Brasil, né, para o diagnóstico de refluxo, é a pH-metria de 24 horas, onde você coloca um receptor, né, dentro do esôfago do paciente e você vai conseguir medir, né, o pH durante as diversas horas do dia. E daí existe um score que classifica isso, né,
A depender da idade do paciente, do porte físico, do peso dele, você tem o score. Esse score se chama de score de Demister. É muito importante saber que existe esse score, não para a prova de gastro, mas para a residência médica mesmo, porque já foi cobrado várias vezes. Eles não vão cobrar que você saiba o score, saiba o valor máximo do score, mas que você saiba que ele existe, porque ele pode citar em alguma questão e daí você dizer, não, esse score não existe não, e aí ele existe. Certo? Então saiba que ele existe. O score de Demister, ele serve para classificar a pH-metria de 24 horas dos pacientes de refluxo, certo? Se ele estiver acima de 14,4, aí diz que está normal. Ainda tem a manometria esofágica. A manometria é para avaliar a pressão em vários locais do esôfago. Então, por exemplo, ele coloca um aqui, mais na parte proximal, e coloca um mais na parte distal do esôfago, ou seja, bem aqui no início e outro bem lá perto do esfíncter esofágico, e um bem no meio do esfíncter esofágico. E daí ele vai analisar a pressão. Então, lembra o que eu falei lá no início, que uma das causas de refluxo gastroesofágico era justamente a hipotonia, a pressão diminuída do esfíncter, que ele estava fraquinho, que geralmente você tem uma pressão abaixo de 10, de acordo com o slide da professora, e abaixo de 6, de acordo com o Medcel. Se você perceber uma pressão mais baixa, consideravelmente você pode indicar, né, mais incidência ali de refluxo, né? A cintilografia, que seria parecido com a radiologia, só que feita nas crianças, e a impedanciometria, pH metria esofágica, que é o padrão ouro em suspeita de refluxo não ácido. Por quê? Porque a impedanciometria pH métrica é tipo uma manometria junto com uma pH-metria. E daí juntos você consegue analisar esses resultados e ver que às vezes o pH não está alterado, mas que a manometria está alterada. Ou seja, é um refluxo, só que esse refluxo, esse conteúdo que está vindo para o esôfago, ele não é um conteúdo ácido. Entendeu? É bem interessante ver isso. A gente não pede muito não a impedanciometria não, porque ele não se transforma em algo super importante não para o diagnóstico não. É mais para critério de exclusão diagnóstica. A endoscopia digestiva alta ainda é o exame mais pedido e é o que a gente mais se preocupa em saber pedir, porque às vezes a pessoa não sabe pedir, você vai pedir endoscopia para todo mundo, sendo que tipo assim, por que você pediu isso aqui? Isso aqui é caro. O paciente fica dopado. Enfim, o preparo é terrível. Não é legal você estar pedindo endoscopia para todo mundo, não, sabe? E ela é importante porque você vai conseguir classificar. Porque como você vai ver o esôfago, você vai ver se tem lesão ali ou se não tem lesão. No caso da doença refluxo erosiva é quando tem lesão, né? É uma lesão ali no esôfago. Não, erosiva é quando não tem lesão. E além disso, a gente vai conseguir ver se o paciente tem hérnia hiatal, né? Vai ver se o esôfago, se a linha Z dele está antes do diafragma. Porque se aquela linha Z estiver antes do diafragma, é hérnia esofágica. Mas o melhor para ver hérnia não é a endoscopia digestiva alta não, viu? O melhor para ver hérnia é aquela radiologia lá com bário, com aquele líquido para você fazer o raio-x. É até mais barato também e acaba sendo mais fácil de fazer do que a endoscopia digestiva alta. Mas acaba que você não vai estar fazendo isso em todos os pacientes, é melhor você fazer logo a endoscopia digestiva alta, porque ela te dá a opção de fazer biópsia, de você ver se tem lesão, enfim, certo? E é interessante ver que quando você tem uma doença do refluxo não erosiva, mesmo que você tenha uma doença do refluxo não erosiva, ou seja, uma doença do refluxo que não tem ali uma lesão, você vai ter a perda do padrão vascular com a mucosa esbranquiçada. Ou seja, é como se o esôfago ele tivesse mais pálido, entendeu? É como se ele tivesse mais pálido, realmente. E se o paciente tiver uma endoscopia digestiva alta normal, não significa que ele não tenha doença do refluxo. Porque é algo que eu não falei ainda, mas eu vou falar agora. A doença do refluxo ela é uma doença de diagnóstico clínico. Não necessariamente você vai fazer endoscopia, não. Não é todo paciente que você vai pedir endoscopia, não. Você vai pedir os pacientes específicos. E isso acontece em quantos pacientes? Em 25 a 40% dos pacientes que têm sintomas típicos de doença de refluxo gastroesofágico, eles vão fazer a endoscopia e dá nada. Não dá nada. Não dá padrão
Não dá mucosa pálida e não dá erosão. Mas o paciente está com sintoma típico de regurgitação e de hiperose. Então a gente não pode simplesmente dizer que a endoscopia está normal, então o paciente não tem refluxo. Não, porque é uma doença clínica. E quando é que eu vou pedir a endoscopia digestiva alta? Os pacientes que tiverem aquelas manifestações de alarme que eu já falei, nos pacientes com manifestações atípicas, ou seja, ele tiver algum problema já de tosse, ele já tiver um problema na laringe aqui, no pulmão, e você desconfiar que seja do refluxo, você pode pedir. Um paciente com mais que 40 anos, um paciente com evolução desfavorável ao tratamento, que você já passou IBP, por 8 semanas, fez o teste terapêutico de 8 semanas, o paciente não respondeu. É mais provável que o paciente não tenha refluxo, né? Que não tenha refluxo. Mas digamos que você está tratando o paciente para refluxo, ele melhorou, mas agora ele não está melhorando mais. E aí você muda para outro, ele não está melhorando. E aí você faz o quê? Bora fazer endoscopia nesse paciente, talvez ele não tenha isso não, talvez ele tenha outra coisa, né? Justamente também nos casos que você faz o teste terapêutico. Você faz o teste terapêutico durante 8 semanas, né, de IBP. Se o paciente não deu certo, você passa a endoscopia nele, porque você precisa ver se aquele é um refluxo ou se é outra coisa, você vai que saber, né? Se é um câncer ou alguma coisa do tipo. Outra coisa, se você desconfiar que o paciente tem esôfago de Barrett, né? Esôfago de Barrett é uma complicação, né? Uma metaplasia do esôfago que tem mais chance de dar câncer. Então é bem importante, se você desconfiar, você pesquisar esôfago de Barrett. Excluir outras doenças, né? Como tumores. É importante porque você consegue realizar biópsias e você também consegue detectar complicações que podem influenciar na terapêutica. Então, por exemplo, você viu alguma alteração como uma úlcera, como uma gastrite, você viu alguma alteração como o esôfago de Barrett, você viu qualquer uma dessas alterações, você vai poder direcionar melhor a sua terapêutica, certo? E aí, existe uma classificação a partir da endoscopia digestiva alta, que é a classificação de Savary-Miller, né? E a classificação de Los Angeles. A mais usada é a de Los Angeles, certo? Mas a de Savary-Miller é bem mais legal de você ver as imagens, né? Porque aqui é só coisa de você medir a lesão para saber o tamanho. Bem chato. Aqui na Savary-Miller não, aqui você vê as lesões e a partir da visualização da imagem você consegue dizer se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3 ou se é grau 4. E aí também tem um grau 5 que é o próprio esôfago de Barrett, que a gente vai ver depois. Aqui, ó, nessa foto a gente está vendo uma hérnia esofágica, porque você consegue ver a linha Z, né? Aqui, ó, acima do diafragma. E você está vendo o que? Uma lesãozinha aqui, ó, nessa região superior. Bem aqui, ó. Tá vendo? Só tem uma. Então, quando você só tem uma lesão e ela é linear, tá vendo que ela faz só um triângulozinho? Ela é linear e ela não é confluente, ou seja, o que seria uma lesão confluente? São lesões que se unem umas às outras, certo? Isso daí, a gente tá vendo aqui que não é uma lesão confluente, só tem uma mesmo. Então aqui a gente chama de grau 1 de Savary-Miller. A grau 2 de Savary-Miller é quando você já tem duas lesões, né? E às vezes elas se confluem. Aqui vocês estão vendo aonde a lesão? Aqui tem uma, né? E aqui tem outra. E elas podem confluir ou não confluir, certo? No caso aqui da imagem, na verdade eu tenho falado que elas confluíam, né? Elas podem ou não confluir, certo? No caso aqui da imagem elas não estão confluindo. Você consegue ver aqui, ó, também uma hérnia. Tá vendo? Aqui tem a linha Z aqui. Isso daqui já é estômago, sabe? Isso aqui já é estômago. Então, se você tá vendo o estômago de uma imagem que tá vindo de cima do diafragma, então quer dizer que ali você tá tendo uma hérnia, né? Isso aqui já é aquelas pregas gástricas do estômago. Então, ele tem uma hérnia importante aqui. Hérnia do tipo 1, não sei, tem que medir aqui para saber. E aí, só que qual a diferença? É que aqui você está vendo lesões que elas não estão apenas em uma prega do esôfago. Ó, aqui essa daqui você só estava em uma preguinha. Aqui você já está vendo uma que fica aqui nessa prega e uma que está aqui nessa outra prega. Então elas já estão mais de umas pregas. Se fosse uma ou duas aqui na mesma prega, não tinha problema, era grau 1. Agora, como elas já estão separadas, é grau 2, certo? E aí, se tiver mais, desde que elas não
circula em todo o esôfago. Se essas lesões chegarem a circular todo o esôfago, a gente já chama de grau 3. Porque além delas serem longitudinais ou ovuladas, elas também estão por toda a extensão do esôfago, tá vendo? É como se fosse... Tá tudo inflamado aqui, ó. A boca, o final, né? Do estômago, do esôfago, tá todo cheio de lesão. Elas estão confluindo, todas elas vão para o mesmo local, elas estão confluindo e elas estão ao redor de todo o esôfago. E a grau 4 é quando você tem uma úlcera. Ou seja, como assim, Flávio? Como é que eu vou ver se tem úlcera? Olha aqui, essa lesão. Você tá vendo conteúdo branco no meio? Não tá vendo conteúdo branco. Elas são só apenas vermelhas. Uma vermelha é conteúdo sanguinolento, né? Aqui não. Aqui você está vendo esse conteúdo mais esbranquiçado no centro. Isso aqui é sinal de úlcera, certo? E aí quando você tem essa úlcera aqui, você já vai dizer que é um grau Miller, Savart-Miller 4, certo? E aí tem a de Los Angeles que dá para decorar, mas eu acho que ele não vai perguntar de Los Angeles não, apesar dela ter falado que era mais importante. Na histopatologia, porque a gente vai fazer o quê? A gente pode fazer biópsia do esôfago, pode. Flávio, você vai fazer biópsia do esôfago sempre? Não, você não vai fazer sempre. Aí tem a situação também. Você vai fazer quando você tem a suspeita de esôfago de Barrett. Flávio, quando é que eu vou suspeitar de esôfago de Barrett? Olha esse esôfago. Você tá vendo lesões erosivas? Eu tô, Flávio. Mas essas lesões erosivas, tu acha que elas parecem com aquelas lesões erosivas daqui? Olha só. Essas lesões erosivas elas eram mais lineares. Isso daqui parece que, sei lá, parece uns hemorroidas, um negócio que tipo assim ficou vermelho todo canto, uma urticária aqui ó, na boca do estômago. Na boca do estômago. Então isso parece muito com o esôfago de Barrett. Ele é tão vermelho, porque essa imagem ficou um pouco mais escura. Mas ele é tão vermelho que ele é chamado de vermelho cor de framboesa. E aí, quando ele está assim vermelho cor de framboesa, significa esôfago de Barrett. Né? Aí você tem que fazer a biópsia para saber se é esôfago de Barrett. E o que seria o esôfago de Barrett? Seria isso daqui, essa alteração. Porque antes você tem essa imagem aqui em cima. É um epitélio do esôfago que ele é pavimentoso e estratificado. Tá vendo? Você tem as células pavimentosas aqui, ele está estratificado, ele tem várias colunas de células. O que acontece com o esôfago de Barrett? Essas células elas deixam de ser estratificadas, deixam de ser pavimentosas e elas se tornam colunares. Tá vendo que essas células aqui elas estão mais puxadas? E aí também aparecem essas células branquinhas aqui, ó. Essas células branquinhas elas não são comuns de estarem muito presentes no esôfago. E aí elas aparecem. Tá vendo que tem várias? Isso aqui são as células caliciformes. Células caliciformes, elas estão mais presentes no pulmão, né? No epitélio pulmonar. Mas ela começa a aparecer aqui, no esôfago de Barrett. Outra sugestão de fazer biópsia para detectar uma alteração displásica ou neoplásica, né? Que o esôfago de Barrett é uma alteração displásica. E diagnóstico diferencial com outras lesões, né? Outras lesões mais específicas. Específicas para o diagnóstico e pouco sensíveis. O que acontece? Essas biópsias, né, a histopatologia, elas são específicas para o diagnóstico. Tipo assim, se você vê aqui o esôfago de Barrett, se der positivo, nossa, muito chance de ser esôfago de Barrett. Mas ela não é sensível, é pouco sensível. Ou seja, vão ter muitos esôfagos de Barrett que vão passar batido, sabe? Que ele não vai dizer que era esôfago de Barrett. Quais são os diagnósticos diferenciais da doença do refluxo gastroesofágico? Doença coronariana, claro, porque a pessoa vai ter uma queimação. Você vai pensar também na doença coronariana. Neoplasias, claro, e distúrbios funcionais, né? Se a pessoa, será que ela está com problema funcional em todo o sistema gastrointestinal? Ou será que é só no esôfago? Então tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Complicações maiores, úlceras pépticas, estenoses e o esôfago de Barrett que eu já falei, né? Que é aquele, aqui, desculpa, eu falei com outro tipo de coisa, né? Mas aqui é vermelho salmão, certo? O tratamento. O objetivo do tratamento da doença do refluxo gastroesofágico
é basicamente diminuir a quantidade de crises ou parar a crise que o paciente esteja tendo. Por quê? Porque esse paciente ele vai voltar a ter essa crise de novo, é muito reincidivante, a chance de reincidivar é muito alta, né? 6 meses, né, o paciente, 50% de chance dele voltar a ter isso em 6 meses e 80% de chance dele voltar a ter em um ano. Então, assim, é muita chance dele voltar. Então, às vezes, você vai iniciar um tratamento da crise, né? E depois você vai deixar um tratamento de manutenção, que é um tratamento que você vai deixar a dose pela metade. Então, se o paciente tomava 40 mg de pantoprazol, ele vai passar a tomar 20 mg de pantoprazol, certo? E aí existem as medidas comportamentais, como elevar a cabeceira da cama, as mudanças na alimentação, né, com diminuição da ingestão de elementos gordurosos, de cafeína, de fumar, se fuma, de tomate, chocolate, enfim. Cuidado com os medicamentos, porque muita gente passa o pantoprazol e não analisa se a pessoa está com esses outros medicamentos que podem estar gerando esse refluxo. Então, basicamente, o paciente não vai se beneficiar tanto desse tratamento, sabe? Evitar deitar-se 2 horas após as refeições, porque a gente já sabe disso. Evitar refeições copiosas, né? Então, no caso de você comer um monte de comida de uma vez só, você tenta dividir para que o estômago não fique tão cheio, certo? Suspender tabagismo, suspender alcoolismo e indicar os obesos para que eles percam peso. Para quê, Fábio? Para diminuir a pressão abdominal e consideravelmente diminuir o nível de hérnia, diminuir o aumento da hérnia também, porque a hérnia pode aumentar. E, enfim. E aí existe o tratamento também medicamentoso, porque essas medidas comportamentais seria o tratamento comportamental, né? Agora a gente tem um medicamentoso. E existem basicamente 3 medicações ilegais de se prescrever, que são os IBPs, os inibidores da bomba de prótons, os procinéticos e os bloqueadores de H2. Porém, os mais interessantes não são nem os procinéticos nem os bloqueadores de H2, são os IBPs, certo? Então, quando a gente pensa em tratar um paciente com doença refluxo gastroesofágico, a gente vai pensar em IBP. E aí, a gente vai poder fazer o quê? A gente vai poder fazer o teste terapêutico nesse paciente. Como assim? Um paciente jovem, 30 anos, chegou para você com sintoma com queixa de pirose, de regurgitação. Você vai fazer o que com esse paciente? Vai fazer um teste terapêutico. Você vai prescrever o omeprazol ou o pantoprazol. O omeprazol ele não é muito bom, não. Você vai prescrever o pantoprazol para ele tomar, né, em dose plena, ou seja, uma dose por dia, 40 mg, em 8 semanas. E daí, depois de 8 semanas, ele vai voltar para o seu consultório e vai dizer para você se ele melhorou ou se ele não melhorou. Se ele melhorou, era porque é uma doença do refluxo gastroesofágico. Você não precisa realizar endoscopia digestiva alta. Você só vai fazer o paciente ficar em um tratamento de manutenção, né? Por alguns tempos, cerca de um ano ou alguns meses, mas geralmente é um ano. E depois disso, você pode dizer para o paciente parar, certo? Mas se o tratamento médico, se esse teste terapêutico não der certo, você vai poder sim realizar uma endoscopia digestiva alta, ver se o paciente tem erosão, ver se o paciente tem uma hérnia, ver se ele tem outras complicações, que você pode indicar, por exemplo, uma cirurgia, alguma coisa do tipo, né, que ajude mais esse paciente. Sim, Fábio, mas e os procinéticos e os bloqueadores de H2? Quando é que eu vou prescrever? Os procinéticos, como o próprio nome já diz, né? Eles são a favor do movimento. No caso, esse movimento aí é a força do esfíncter esofágico inferior. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão basicamente ajudar o esfíncter esofágico inferior a contrair melhor. Então, por exemplo, um paciente que tem hérnia de hiato, um paciente que tem uma sensação de empachamento, ou seja, que quando come, ele sente que o estômago encheu muito e que vai voltar a comida. Ou um paciente que diz que quando come, ele sente que fica estufado, que tem uma plenitude pós-prandial, como a gente fala, que é bem parecido com empachamento, é a mesma nomenclatura, os dois são a mesma coisa, basicamente. Então, se o paciente tiver qualquer uma dessas 3 coisas, você pode pensar em prescrever um procinético. E daí você tem que pensar que a metoclopramida
pode ser uma opção, mas você não pode usar ela de modo contínuo, porque ela tem muitos efeitos extrapiramidais, ou seja, o paciente vai ter tremor, enfim, essas coisas do tipo. A bromoprida e a domperidona, elas são mais indicadas, certo? E aí você pode escolher o que você quiser. Os bloqueadores de H2, eles podem ser usados, mas não são medicações de primeira linha. Por quê? Porque eles não têm tanto esse efeito, né, de protetor, né, de diminuir realmente a doença refluxo gastroesofágico. Eles tendem a agir mais nos sintomas e existe um deles que não pode ser prescrito, que é a ranitidina. Não prescreva, não prescreva, não prescreva, porque você tem a opção melhor. Você tem a fenotidina e você tem a nizatidina. Prescreva um dos dois, mas não prescreva a ranitidina não. Mas sempre pense assim que você não precisa sair prescrevendo vários não. Prescreva só o IBP. Se o paciente tiver uma hérnia muito importante, aí você prescreve um porcinésico, certo? E daí se o paciente não está respondendo, não tá respondendo, passa um bloqueador de H2 junto com esses daí para ver se dá certo. Se não der certo, meu amigo, é refratária. Aí refratária já é outra complicação, sabe? É outra complicação. Você tem que procurar outras doenças, porque às vezes o que está causando aquele sintoma ali pode ser outra doença, né? Além do doença de refluxo. Um diagnóstico diferencial é, por exemplo, a esofagite eosinofílica, que é uma doença de refluxo que é geralmente associada a uma refratarização, né, do tratamento do refluxo. A pessoa acha que é refluxo, a pessoa faz e aí dá errado. E aí o tratamento de manutenção, como eu já falei, ele é uma dose da metade. Então, se o paciente estava tomando pantoprazol 40 mg, você passa o pantoprazol em 20 mg. E aí a gente não chama em dose plena, né? 40 mg seria a dose plena, 20 mg não é dose plena. E aí a gente vai usar nos pacientes que tiveram uma boa resposta ao IBP, né? Em dose dupla. Então, por exemplo, um paciente que você deu o IBP a ele, ele foi bem, gerou bem, passou o sintoma, você pode indicar ele a tratamento de manutenção com dose na metade, certo? E aí, nos pacientes que tiverem, por exemplo, uma dose dupla, que é, quando é que você vai prescrever dose dupla? Aqui, ó. Quando é que você vai prescrever uma dose dupla, Fauber? Uma dose dupla você vai poder prescrever nos pacientes que tiverem manifestações atípicas, se eles tiverem mais de 40 anos ou se eles tiverem manifestações de alarme. E o que seria a dose dupla? No lugar de você só dar um comprimido de pantoprazol para o paciente, você dá dois, um de manhã e um de noite. Então, se ele tiver, muito importante a clínica, muito importante você saber se o paciente tem manifestação atípica, se ele não tem mais de 40 anos ou se ele não tem manifestação de alarme, certo? O tratamento endoscópico é muito relevante para os casos de estenose de esôfago e esôfago de Barrett, certo? Porque aí o tratamento endoscópico ele vai servir, por exemplo, no caso de estenose de esôfago, para promover a dilatação do esôfago. E no caso do esôfago de Barrett, você vai conseguir fazer uma cirurgiazinha ali para diminuir esse esôfago de Barrett. O tratamento cirúrgico ele é indicado para quando o paciente tem uma hérnia muito grande, certo? E aí o paciente jovem, por exemplo, pense, um paciente jovem tá com pirose, tá com regurgitação, você fez endoscopia nele, deu hérnia esofágica. Aí o que é que você acha? Você acha que você vai continuar o resto da vida desse paciente todinho dando IBP, né, que é inibidor da bomba de próton, ou você acha que é melhor você indicar uma cirurgia para esse paciente para ele resolver esse problema logo na vida dele? Melhor você indicar a cirurgia, isso mesmo. Então, uma dessas cirurgias se chama funduplicadura convencional ou laparoscópica, certo? É uma dessas duas que você pode utilizar. Certo. E quais seriam a sequência de exames que eu vou pedir, Flop? A sequência de exames é, primeiro, endoscopia digestiva alta, quando naqueles coisas que eu falei, paciente tem manifestações atípicas, paciente tem manifestação de alarme, paciente tem mais de 40 anos, está suspeitando de esôfago de Barrett,
Pô, como assim, Flávio? Como é que eu tô suspeitando de esôfago de Barrett sendo que eu nunca nem vi esse paciente? Pergunte a ele, há quanto tempo você tem esse refluxo? Ah, há mais de 10 anos. Ou seja, isso é uma lesão crônica. Então, se é uma lesão crônica, é mais chance do paciente ter esôfago de Barrett. Então, é muito importante, mesmo que ele não tenha mais de 40 anos, mesmo que ele não tenha manifestações típicas, manifestações atípicas, você tem que prescrever endoscopia digestiva alta. Entendeu? Depois de endoscopia digestiva alta, você pode passar a radiografia contrastada, que é aquela radiografia que eu falei que você coloca o bário no líquido para você ver como é que está a situação, o formato do esôfago, o formato do estômago. Por quê? Porque algumas vezes, pela endoscopia, você não vai ver a hérnia. Então aí é interessante você usar a radiografia para você ver a hérnia, certo? Manometria esofágica. Quando passar a manometria esofágica, Flávio? Quando você tiver indicação de cirurgia. Paciente que vai fazer cirurgia, né, no esôfago, a fundoplicadura, por exemplo, você tem que passar a manometria esofágica. Outro momento, Flávio, que você vai passar a manometria esofágica. Você quer fazer o exame de pH-metria esofágica. Você quer fazer a pH-metria. Como antes de você fazer a pH-metria, você tem que fazer a manometria. Porque a manometria, além de avaliar a função, né, ela não vai estar analisando as pressões, né, do esôfago. Pelo fato dela analisar a pressão, ela consegue dizer a localização exata do esfíncter esofágico inferior, a partir da quantidade de negócio que ele enfiou na boca do paciente. Então ele consegue medir o quanto que ele enfiou. E ele diz, ó, quando eu for jogar o pH metria, eu tenho que enfiar desse tanto para chegar até o esfíncter esofágico inferior. Porque ele sabe certeza que aquele local ali é o local do esfíncter esofágico inferior, porque a pressão naquele local está mais alta do que no resto do esôfago, certo? Porque ali é o esfíncter. E aí, como eu falei, a gente pode fazer teste terapêutico nos indivíduos jovens selecionados. Não adianta você fazer um teste terapêutico no paciente mais de 40 anos. Por quê, Flávio? Porque aquele critério lá que eu falei, mais de 40 anos, você já faz endoscopia no paciente. Não faça o teste terapêutico antes, não. Faça logo a endoscopia. Claro que você vai prescrever o pantoprazol para ele começar a tomar em dose plena, né? E, na verdade, em dose dupla, porque você pode fazer dose dupla nesse paciente, se você achar que ele precisa, você pode fazer dose dupla, mas você tem que passar endoscopia diretamente para o paciente velho, mais de 40 anos. O paciente jovem, faça o teste terapêutico, de 8 semanas, com a dose plena do pantoprazol, porque se der bom no final, é mais chance de ser doença de refluxo gastroesofágico. E daí você não vai precisar fazer o paciente crachar com endoscopia. Entendeu? Então, basicamente isso. A aula demorou um pouquinho, foi 1 hora, mas eu acho que ficou muito boa, muito bem completa e vai dar certo para tirar uma nota boa na prova. É um assunto muito bom também.